Olá, eu sou o Leandro, fundador da Tera, e hoje eu tô aqui para te contar como você pode explorar da melhor forma possível a nossa plataforma para desenvolver a sua carreira. Se você está começando no mercado digital ou tem uma necessidade muito específica, você pode optar por adquirir um único curso. Dentro desse curso, você vai ter um conteúdo de muita qualidade, desenvolvido com a nossa rede de experts, que é referência no Brasil em produto, design, tecnologia, dados. Por 12 meses você vai ter acesso a todo o material, além de fazer parte da nossa comunidade. Agora, se você é um profissional que já faz parte da economia digital, já trabalha na área de produto e quer continuar se desenvolvendo, é muito importante que você expanda suas habilidades para áreas como marketing, dados, tecnologia, design, e por isso nosso time criou o Plano Pro. No Plano Pro você tem acesso a todas as nossas formações, com mais de 500 horas de conteúdo, e também a possibilidade de acessar workshops ao vivo toda semana com experts do mercado, onde você pode interagir, tirar dúvidas, colocar o seu projeto em prática e discutir estudos de caso. Você também tem acesso a ferramentas e a nossa comunidade. Então é isso, você pode optar por um curso único ou pelo Plano Pro. Espero que você faça a melhor opção para sua carreira e você pode sempre contar com a Tera. Olá, que bom que você veio. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Tera Festival. Esse que é um evento digital, gratuito, criado pela Tera para você que está desenvolvendo produtos e serviços digitais em tempos de inteligência artificial. Eu sou o Leandro Herrera, eu sou fundador e CEO da Tera. E se você está chegando aqui, está conhecendo a Tera agora, eu vou falar muito rapidinho para vocês. A gente é uma escola de negócios e tecnologia, criada em 2017, e a nossa missão é ajudar pessoas como você a dar o próximo passo na carreira, criar produtos e serviços incríveis que cheguem a milhões de pessoas. A gente basicamente olha o futuro e tenta decodificar os sinais para ajudar você a navegar nesse ambiente super dinâmico de negócios e de tecnologia. E o tema de hoje não podia ser mais importante, ele está no centro do debate realmente de todas as empresas, então acredito que vocês vão poder aprender muito, muito ao longo dessa conversa. Vou apresentar as pessoas que estão aqui, super especiais. Vou começar por ela, que está há 21 anos trabalhando com tecnologia, já participou de projetos voltados para modelagem de dados, segurança da informação, desenvolvimento de sistemas e inteligência artificial. Nos últimos 5 anos começou a dedicar energia para o contexto de inovação e tendências, entrando em contato com o ecossistema de incubadoras, startups, aceleradoras e hubs de inovação no Brasil. Hoje é gerente de engenharia em tecnologia de informação no Itaú e lidera times em diferentes squads com stacks de front e back-end. Seu propósito enquanto profissional é contribuir para alavancar o Brasil como referência em tecnologia, inovação e cultura sustentável. Seja muito bem-vinda, Débora Ugarte. Uau, né, galera? Obrigada. Nossa, a gente fica até importante, né? A gente se sente assim. Mas é isso, assim, acho que eu tô há algum tempinho aí, né, nessa parte de tecnologia. Acho que foquei aí minha trajetória mais ultimamente aqui voltada para essa parte aqui de olhar para a inovação como um todo. Acho que não tem a ver com uma tecnologia ou uma ferramenta específica, mas inovação como um todo. E hoje, né, não tem como, a gente acabou caindo um pouquinho mais agora forte nesse tema de IA aplicada. E eu hoje estou com um time de engenharia da plataforma de dados, né, então que desenvolve a plataforma de dados. Então a gente acaba sendo insumo, né, para que a gente consiga fornecer e criar toda essa parte de analytics muito forte e plugar uma IA, né, ou um modelo, enfim. Aí a gente conversa um pouquinho ao longo. Muito bom, isso. Quero saber muito sobre isso. E agora eu vou apresentar ele, engenheiro eletricista e mestre em Machine Learning pela Universidade de São Paulo. Possui mais de uma década de experiência liderando times de produto e tecnologia em startups de destaque, incluindo Educar, Webmotors, PicPay e Origo. Em 2024, cofundou a Tal, onde atua como CPO, com a missão de melhorar as conversas que as empresas têm com seus clientes através da aplicação de Generative AI e interfaces conversacionais para diferentes casos de uso. Eider Berlink, nosso super expert aqui na Tera também, seja muito bem-vindo. Que felicidade isso aqui, cara, de verdade. A Tera já acompanha, você falou 2017, acho que a primeira aula que eu dei foi em 2018, talvez, então, velho, é sempre um prazerzaço estar aqui junto. Também, complementando um pouco da o AI foi sempre um excelente pano de fundo. Eu acho que vai ser muito legal discutir, porque eu já estive na academia,
já tive no lado empreendedor, já tive no lado grande empresa aplicando isso, e são contextos completamente diferentes, e a gente está num novo contexto também completamente diferente, principalmente de aplicação da tecnologia, né? Então acho que vai ser um papo muito gostoso. Que legal, eu que estou feliz em poder aprender mais com vocês aqui, super referências. Eu tenho me esforçado para aprender sobre inteligência artificial, tenho estudado bastante, mas com certeza assim, estou anos-luz da experiência que vocês têm, então vou aprender muito com vocês. E eu acho que o tema aqui, na verdade, é cruzar, né, a evolução de tecnologia como inteligência artificial com a influência que isso tem no desenvolvimento de produtos. E eu acho que muitas perguntas surgem assim, né, quando a gente começa a cruzar esses dois eixos. Então, qual o impacto de fato na estratégia hoje de produtos, né, como uma empresa como Itaú olha isso, como uma empresa nascente, né, que está construindo do zero, né, um novo produto, olha o seu roadmap de produto, a estratégia de produto, acho como as lideranças e os times estão se adaptando, seja do ponto de vista de produtividade, seja do ponto de vista de fato, assim, de estratégia, né, e eu acho que também, assim, que métricas que são relevantes, né, nesse processo, o que está sendo observado já, que pode dizer se o produto está funcionando, se não está, né, a gente sempre, é muito comum a gente pensar no produto de fato, nessa junção entre tecnologia, necessidade do consumidor e negócios. Eu acho que as três coisas elas estão mudando muito, né, com inteligência artificial. Então fico me perguntando assim, o que já é possível ver, né, à medida que isso está no mercado. Então eu acho que para começar mesmo, assim, eu queria ouvir, eu vou começar bem do começo com vocês e eu queria saber, assim, na perspectiva de vocês que estão trabalhando com isso todo dia, o que é a inteligência artificial? É realidade mesmo? É hype? É bolha? Então vamos começar tentando desmistificar um pouco aonde estamos nesse cenário. Importante. Se quiser começar, Débora. Bora, vamos lá. Ótimo você ter começado já com essa pergunta, porque IA, na verdade, ela não é nova, né? IA já é um conceito que veio desdobrando já do próprio machine learning, e há modelos que aplicam IA e usam IA já fazem anos que a gente tem, então a gente já usa até, aqui exemplificando no ramo financeiro, em modelos de crédito, por exemplo. Então isso já é aplicado há muito tempo. É que o que veio o hype agora, que é o que rompeu a quarta barreira, né, que a gente fala, é a questão de a IA generativa ter tirado a parte da camada técnica, que antes isolava isso para um grupo muito técnico para conseguir conversar e utilizar no seu dia a dia, e trouxe isso para uma dinâmica agora que qualquer um consegue de repente utilizar para alavancar o seu negócio, o seu produto, né, um insight que queira ter. Então, o grande ponto agora é onde a gente conseguiu evoluir e tirar de um nicho, digamos assim, muito técnico. Diminuiu a fricção de adoção, né? Exato. E aí nisso, então, acho que eu colocaria que assim, a IA, ela é um hype como está sendo tratada no momento, como uma bala de prata, né, de que ela vai resolver tudo, mas ela não é um hype no sentido vai passar, ela é uma ferramenta agora que ela atingiu um patamar de inovação, de possibilidade de uso muito legal, muito importante que todo mundo aprenda a utilizar isso como ferramenta para efetivamente conseguir evoluir seus negócios, seus produtos e seus serviços. E quem não se adaptar a entender como isso mexe no seu dia a dia, seja para produtividade, ou seja para inovação, ou seja para elaborar novas features para atuais produtos, vai ficar para trás muito rapidamente. Uhum. Então, acho que o grande ponto é um hype no sentido de como está sendo tratado, né? Mas não é um hype no sentido de vai passar. E o que é mito e o que é verdade para você nesse contexto, Eider? Mito, o que é verdade? Mito é de que, seja no curto prazo, eu diria que no médio, talvez até no longo. De fato, você vai ter uma substituição completa e deliberada dos humanos em todas as camadas. Inclusive, uma das grandes discussões que a gente tem no nosso dia a dia é qual o grau de autonomia que você dá para esses sistemas tomarem decisão. Tecnicamente, não estamos falando de uma solução que ela já está pronta para qualquer caso de uso em qualquer grau de autonomia. Até porque, inclusive, provavelmente são temas que a gente vai falar, existem alucinações, existem uma série de comportamentos que, inclusive, quem desenvolveu e que talvez foi um pouco até responsável por o que a gente está chamando de hype agora, está, inclusive, tentando entender, tentando como mitigar, e tem uma série de camadas tecnológicas que empresas que estão trabalhando com os casos de uso estão construindo para mitigar esses efeitos. Tem vários exemplos. Tem um exemplo do assistente que era para ser somente suporte ao cliente, e o cliente tentou comprar um produto, ele comprou por um preço que nunca, por exemplo, seria possível comprar aquele produto. Acontece todo dia.
Mas como qualquer produto, tem, da mesma forma que existe um bug, por exemplo, em um produto, e você tem que contornar isso através de experiência, através de interface, através de contato, de outras formas de contato com o cliente, da mesma forma isso acontece também para a solução. Então, por exemplo, esse é um mito que a gente precisa, inclusive, discutir amplamente, porque tem vários casos, inclusive, super interessantes, que a sociedade não está pronta para decidir a respeito disso. Agora, ao mesmo tempo, tem alguns papéis na sociedade que eles são impactados diretamente, e aí tem um impacto, por exemplo, no mercado de trabalho que é muito grande. Eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, que quando eu cheguei, eles estavam implementando uma assistente que ela literalmente fazia o trabalho de uma pessoa que trabalhava no sistema de agendamento de reserva de um restaurantezinho no Rio de Janeiro. Então é tão nichado quanto isso. Eles, inclusive, botaram o nome do assistente, o nome dela. Então, tipo, gente, isso é muito emblemático, porque, inclusive, o que é que o dono desse restaurante vai fazer com ela? Tipo, será que, de fato, inclusive, vai demitir ela e colocar um assistente com o nome dela para poder atender as pessoas? Ou ela vai ganhar mais produtividade para fazer outras coisas também, Exato. né? Ou ela vai ganhar outro papel. Que é uma abordagem melhor, mais correta, porque eu acho que é legal você trazer isso, porque esse tipo de pauta não ajuda a gente a levar e disseminar de uma maneira mais colaborativa e mais, né, positiva. A gente sempre enverga para um lado muito dessa coisa do medo, né, do uso da IA que vai tomar meu emprego, e não é legal você levar a agenda por esse lado, porque a gente sabe que ela vai acontecer e você tem como trazer ganhos muito positivos para todos nós, né, mas... E até olhando do ponto de vista de desenvolvedores, né, de engenheiros de software, uma das matérias que eu li recentemente fala que pelas pesquisas, os engenheiros que usam Copilot, né, no processo de desenvolvimento têm um aumento de produtividade, de fato, em 50%, 55% do tempo, ou seja, conseguem fazer mais com menos tempo. Tem, mas já temos também considerações sobre isso. Tem? Ah, adoraria saber. Tem, porque assim, para quando você é um engenheiro já bastante experiente, você já tem todo o arcabouço, digamos assim, para saber conversar com esse prompt e ir diretamente na biblioteca que você gostaria, o comando que você gostaria, e só agilizar o seu trabalho. Quando você é um analista júnior, você ainda não conhece tudo isso e você pode até ter ali exemplos que ele vai te dar automaticamente, você não conhece muitos, você não sabe se é o melhor. Então, às vezes o tempo, ele é até maior, porque ele precisa descobrir tudo aquilo, ele precisa realmente revalidar. Então, não é 100% de certeza de que o tempo de performance você tem um baita ganho. A gente, de novo, cai para uma coisa que a gente sempre trouxe, né, quando a gente fala, né, de treinamento de modelos. Você precisa saber parte do contexto para você saber o que pedir, como contextualizar, e não é diferente de desenvolvimento, né? Um desenvolvedor sênior, sim, consegue reduzir 50% ali o tempo dele, um júnior nem sempre. Conectando até com a pergunta do hype, de fato tem todas as características de hype, tá? Até porque teve uma grande empresa que tem um cara por trás que foi super emblemático, inclusive teve caso de mídia, tirou e tal, não sei o quê. Todo mundo construindo um monte de solução. Então, tipo, de fato, criou-se quase uma história de Hollywood por trás de uma tecnologia que está sendo desenvolvida e iterada há mais de alguns anos, 6 décadas, para ter todas as características, inclusive, de outros hypes que a gente viveu há pouco tempo, né? E que, de fato, foram esmorecendo ali. Hoje em dia, quase não se fala, assim. Mas acho que o ponto de partida, concordando com quando é necessário ter senso crítico. E aí, falando, inclusive, para o público que está nos ouvindo. Gente, com certeza absoluta dá para ser mais produtivo. Agora, o senso é o garbage in, garbage out. Então, tipo, se a base de conhecimento que está sendo utilizada para treinar esse modelo é ruim, ele vai trazer resposta ruim. Se você não sabe como conviver, como perguntar, como colaborar com ele para que ele te ajude, não vai sair coisa boa do outro lado. Não adianta. Não adianta. Então, no fim do dia, o senso crítico, que é o que de fato a gente domina e as máquinas não dominam ainda, continua na moda. Não, total. E até aproveitando esse gancho, e pegando um pouco da sua experiência, Eider, você já trabalhou em times de produto e em diferentes momentos do mercado, né? Desenvolvendo funcionalidades, visão de produto, etc. Agora você vem com um produto que ele tem inteligência artificial generativa na sua base. Como isso, para você, como CPO, mudou a sua visão sobre estratégia de produto, ou até sobre roadmap de produto? Cara, excelente pergunta. Eu acho que tem, inclusive, 2 grandes blocos.
Um bloco é o que você faz para o produto de fato nascer, evoluir. E aí a gente fala muito mais da rotina dos times, do papel da pessoa, PM, enquanto a pessoa que tem ali uma série de trabalhos a serem feitos para de fato as coisas acontecerem. E tem outro papel que é do pensar o produto mesmo, e talvez de uma escala um pouco maior, pensar o negócio. Indo primeiro por esse lado, tem uma dimensão de interface / jornada, que é talvez a matéria de estudo mais importante aqui do que eu estou fazendo nesse momento, que a gente tem discutido. Tem o extremo do quem quase até não tem uma interface digital, e a gente convive em um nicho, num segmento de mercado hoje que tem, por incrível que pareça, inclusive, gente, tem muitas empresas no país que não tem um site ainda, tá? Uhum. Então, talvez essa parte até seja parte da bolha, assim, tipo, tem uma galera que, velho, ainda tá... só tá com medo, mas, sabe? Não... Então, a gente tem conversado hoje com a padaria que tem uma pessoa, um mínimo atendimento por WhatsApp, que você pode colocar um sistema como esse e você reduz o custo. Então, tem um extremo aqui que você consegue entregar interfaces conversacionais utilizando plataformas que já existem, que são amplamente adotadas, como WhatsApp, Telegram, por aí vai, e um negócio que tem uma baixa penetração digital, ele vai conseguir utilizar isso e extrair serviços, ser mais eficiente, por aí vai. Tem um outro extremo de empresas que estão pegando os fluxos clássicos de input de informação, de contratação de produto. Cara, não esquece, não faz mais sentido. Eu vou conversar, eu vou abstrair daquele contexto as informações, eu vou transformar isso em informação categorizada, eu vou imputar onde eu preciso e eu, de fato, executo os processos que eu preciso. Então, e nesse meio tempo tem um monte de coisa. Tem o Copilot, então tem uma dimensão de interface jornada que é a primeira grande matéria de estudo, porque se você está pensando nesse momento, tem outras possibilidades que a gente não considerava até então. E os modelos também, né? Se você está no eixo de tecnologia do seu produto, você está trabalhando com vários modelos que também estão evoluindo. Sim. A cada mês. Tem algum, essa semana mesmo foi a Anthropic, né? Com Cloud 3, enfim. E aí, mas a minha dúvida é assim, quando você coloca isso em perspectiva na evolução do roadmap do seu produto, do que vocês querem fazer, como você considera essa tecnologia e as possíveis né, encaminhamentos dela, assim, como que ela vai mudar ao longo dos próximos meses? Tem uma coisa que eu sempre, inclusive, falo muito com as pessoas de produto, e é sempre um viés que a gente discute muito em produto, que é IA solução. E a gente sempre, inclusive, não, você tem que pensar a solução, você tem que pensar o problema, e a partir disso você pensa qual é a solução. IA como solução virou um grande caso de todo mundo tentando achar quais são os problemas que dão pra gente resolver com isso aqui. Esse é o grande momento que estamos, inclusive. E aí, nesse sentido, cara, tem uma coisa que não muda. Qual que é o nosso... Se pegasse, por exemplo, poderia ser qualquer empresa, tal. Qual que é o problema que a gente está resolvendo hoje? E aí isso veio num momento incrível que é todo mundo quer eficiência. Problema de eficiência. Onde estão as nossas maiores linhas de custo? Quais das linhas de custo podem ser estritamente reduzidas por aplicação de uma solução como essa? E a gente começa, força de venda. Dá para automatizar o processo de venda hoje utilizando um assistente como esse? Suporte. E aí você, de fato, coloca IA como solução, que é de fato o que ela é, mas todo o plano estratégico a partir disso, ele ganhou uma grande solução, super disponível, com custo competitivo, que até então a gente não tinha disponível. Então essa é uma mudança que é muito grande e a gente acaba que está nos dois lados, né? Porque a gente está conversando com as empresas que nos utilizam como solução e a gente também constrói as nossas próprias soluções, assim. Então essa é uma mudança muito grande para o roadmap estratégico. Sim, e até um complemento, né? Porque acho que tudo conversa com os jobs to be done, que a gente sempre tem eles já previamente, né, de alguma forma mapeados pelas capturas de jornada, por observação, e acho que agora o que entra muito forte é ter novos insumos de entrada para você capturar o que você vai tornar um job to be done. E tem muitos que antes você classificava talvez como uma solução que agora IA vira uma ferramenta e um meio que pode incrementar e ser muito mais eficiente de você tratar, mas você também consegue viabilizar coisas que antes você não era possível. Você deixava ali num backlog e de repente mais de H3, sabe? De horizonte estratégico mais pra frente. E agora você consegue tirar da gaveta e falar, opa, não, agora eu consigo promover essa jornada, agora eu consigo fazer essa experimentação legal. Então acho que tem essa parte sempre de você manter ativo, que eu falo, esse navegar entre o que é H1 e H2, né, do horizonte estratégico ali mais próximo e do que você está rodando, e começar a olhar para o seu H3, o que você consegue puxar de fato e começar a promover novos serviços e produtos vinculando esse H3. E isso entra diretamente com seus PMs. Eles conseguem fazer esses links, conseguem fazer esse entendimento do que é estratégico para cada negócio, né, que você está imerso. E eu tenho uma curiosidade e um parênteses, né? Muitas das
das coisas que se tem dito também é que é uma tecnologia, o ponto em que ela está, ela favorece, de certa maneira, grandes empresas, né, pelo volume de dados que as grandes empresas têm. E aí a minha curiosidade é como uma empresa gigantesca como o Itaú olha para isso e como você, cuidando da estrutura de dados, né, que vai nutrir de alguma forma os produtos do Itaú, também enxerga essa vantagem, vamos dizer assim, competitiva das grandes empresas com essa tecnologia. E acho que é muito diferente de outros padrões, né? Em geral, grandes empresas podem demorar mais para adotar tecnologias. Acho que uma das surpresas desse momento de inteligência artificial é a velocidade de adoção que as grandes empresas estão tendo. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. Primeiro que não é grandes empresas, sim, eles têm grande volume de dados, isso poderia ser um diferencial competitivo. E aí eu acho que é onde difere quem começa a ter isso no plano estratégico, de ter frentes já para estar experimentando de alguma forma antes, e quando chega esse momento da adoção, ter um preparo para conseguir já abrir cases e conseguir colocar na prática esses testes, digamos assim. E acho que nisso o Itaú foi muito bom, porque ele já tinha uma estratégia antes de conseguir fazer o que a gente fala que é a sua modernização da plataforma. Que pensa assim, a gente é enorme, tem muitos dados, mas tem 100 anos de empresa. Imagina como isso nasceu, descentralizado, despadronizado, né? Então, se o Itaú não tivesse feito todo um movimento de, poxa, eu preciso passar a interligar esses dados, eu preciso criar uma camada analítica onde todo mundo, eu confie na qualidade daquela informação, eu consigo ter classificação de privacidade, ter governança em cima dessa informação, dessas trocas. Quer dizer, tem todo um caminho de preparo que não tem a ver com a IA em si, mas tem a ver com eu preparar o meu mundo analítico do que eu tenho dessas informações para consumo. Perfeito. E essa é uma jornada que muitas empresas grandes, com muitos dados, não percorreu. E aí é onde ela tem esse time agora de ter que percorrer esse caminho de uma maneira muito rápida para conseguir entrar nesse hype, né, digamos assim, entrar nesse momento de experimentação. Sim, ter a estrutura, o fundamento que possibilita destravar o potencial da tecnologia. Exatamente. Né? E acho que nisso que o Itaú, ele soube olhar para essa jornada lá na frente, saber que em algum momento isso poderia acontecer e já tem um plano de modernização já há 5 anos aí muito forte de interligar essa parte da camada analítica, de modernizar muitas dessas plataformas que são caminhos mais críticos, enfim. E na prática, como é o seu dia a dia, assim, desenvolvendo essa plataforma de dados para nutrir os produtos? Como que se dá essa relação de inovação também a partir dessa plataforma? Sim. E junta com uma camada a mais, né? Porque o Itaú, estava até comentando aqui um pouquinho antes, a gente foi por uma estratégia de descentralização da camada analítica, com o Data Mesh, né? Que é uma malha de dados. Então, muito diferente do que muita gente aplicou aí nos últimos anos, a gente tirou daquele modelo de Data Lake, né? Centralizado, e a gente passou a criar toda uma infraestrutura de plataforma onde cada CIO, cada negócio, cartões, empréstimos, né? Que a gente chama de CIO, ele absorveu uma conta produtora e consumidora de dados, da responsabilidade dele, e passou também a ser responsável pela qualidade do que ele gera ali dentro. Ou seja, eu não concentro mais num time toda a responsabilidade da camada analítica. Todos os negócios passam a ser responsáveis por criar essa camada analítica e transacionar e trocar essas informações. E a gente, claro, mantém governança ali para fazer o controle, olhar a privacidade, olhar a segurança, enfim, a gente mantém uma camada centralizada, mas com um olhar muito mais de guardião e de direcionador de patterns. Então, onde que eu entro, né? Como é que é o meu dia a dia? Meu dia a dia é, hoje até os meus squads ali que ficam diretamente comigo, eles olham muito mais toda essa parte agora de como alavancar a governança federada, de como olhar para essa parte de privacidade, como garantir que eu estou compartilhando o que eu realmente posso compartilhar ou até onde eu estou ficando exposto demais. De entender para os modelos que a gente tem de cases, até onde também eu quero que isso seja um case para levar o cliente final, onde eu preciso de uma curadoria nessa informação. Porque nem todos os cases, acho que a gente está num grande momento lá do Itaú, que é experimentação. Casos de uso. Casos de uso. A gente tem mais de 200 casos ali. E aí tem aqueles que a gente fala, tá maduro o suficiente? Nos sentimos também hoje responsáveis assim, e comprometidos e validados no que a gente precisa para expor o cliente, para expor para o cliente essa solução. Então, existe muita responsabilidade aqui, né, nesse contexto. Então, a gente começa experimentando por coisas que são mais de interface intermediária, que é para o meu gerente de conta, que é para, de repente, desenvolvimento de performance interna do time de tecnologia. Uma outra aplicação que ela é bem recente. Alguns exemplos, eu queria então, vou dar um exemplo bem assim, mais ligado ao negócio e outro mais ligado à parte técnica. A parte técnica, quando a gente fala desse mundo analítico,
analítico, imagina, como é que você consegue consultar que informação já tem disponível ou não, que a gente chama de metadados. Você tem que ter um grande catálogo de metadados. Só que alimentar esse catálogo de metadados, imagina, é custoso para toda a área lá ele aumentar. Ou seja, agora a gente consegue, através de IA, e por um modelo, de repente fazer a varredura de todas essas bases, já criar esse grande catálogo de onde aquela informação, aquele golden source que a gente fala, por exemplo, do seu nome, em qual base eu devo consultar isso e constar como informação para o meu modelo, por exemplo. Então, essa é uma aplicação bem técnica, mas que traz uma escala e uma produtividade enorme. Agora, quando você fala de uma aplicação de negócio, a gente criou um agente ali de assistente de melhor investimento, mas ele ainda fica para o nosso intermediário, que é o analista, né, o consultor ali que você vai ter, que você tem direito, né, a conversar. Está aumentando a produtividade, mas aumenta a produtividade elo da cadeia. E você é mais customizado, porque saem papéis novos de investimento, só que será que aquilo, pelo teu histórico e pelo teu momento de vida, é aderente ao que você está buscando? Então, de repente, eu consigo ofertar papéis agora que casam mais com isso, com essa personificação. A gente fala muito de personificação, né, nesse contexto, e aqui você consegue fornecer isso de maneira rápida para quem está interagindo ali com o nosso público final, né, com o nosso cliente final, e ofertando de uma maneira muito mais até responsável e muito mais direcionada para o teu momento, para a tua característica, para o teu histórico. Então, eu acho que essa customização é uma coisa que a gente já está conseguindo trabalhar bem. Engraçado que eu tô exatamente no extremo oposto, assim, literalmente, porque o ambiente de trabalho que a gente está agora, ele é literalmente um ambiente em que, mais uma vez, o pequeno negócio da esquina consegue, conversando com um assistente, criar o assistente dele com um link que ele já consegue disponibilizar no site dele, no widgetzinho, e em vários momentos ele não tem a base de conhecimento, ele nem faz a menor ideia do que é isso. A gente, às vezes, inclusive, em comum acordo, gera a base de conhecimento junto com ele para poder alimentar esse sistema. E tudo isso é muito rápido em escala, mas não em escala de uso, porque normalmente o uso em um lugar específico ele é pequeno, mas são muitos sendo criados ao longo do tempo para diferentes contextos. E são outras questões, assim, é muito legal ouvir a Débora falando, que são outras questões completamente diferentes, assim, completamente diferentes. O time to market para esse cenário específico ele é muito mais rápido. O que falta, às vezes, para uma boa solução é muito elementar, não é nem é a base de dados estruturada, talvez, mas é algo tão simples quanto meia dúzia de perguntas que conta o que é o negócio, que conta sobre o que é o problema que aquele assistente, de fato, vai resolver. Você consegue muito rápido treinar o modelo para isso, você disponibiliza em minutos isso em produção e a pessoa já está utilizando. Às vezes ela nem chegou no ponto de entender o que é AI ainda, mas ela já está usufruindo. Mas ela pode usufruir, né? A partir disso. E isso que é incrível, assim, Mas eu acho isso incrível e maravilhoso porque você consegue tornar um serviço... Sim. Essa camada de IA e ofertar isso para um negócio pequeno, porque antes imagina, não teria capacidade de contratar times de cientistas, times de analíticos, e agora imagina, não, isso você empacota num serviço de uma maneira acessível que alavanca o negócio dele de uma maneira incrível, né? Isso é muito legal de mostrar também. E uma velocidade, né, assim, a facilidade de se colocar isso à disposição do público, à disposição do cliente, né, para um pequeno negócio, enfim, é algo que outras tecnologias a gente levou muito tempo para conseguir torná-las disponíveis dessa forma, né, e eu acho que isso acaba também influenciando muito visão de inovação, startups que surgem, né, porque você literalmente consegue atender a todos os públicos, em todos os segmentos, né, assim, virtualmente, é um mercado que imediatamente ele se tornou disponível de forma muito massiva, né? Do ponto de vista de oportunidades, de dores que podem ser solucionadas, né? Mas eu acho que ele tem vários riscos, né? Eu acho que para mim esse risco mas que modelo que você está usando para fazer o seu produto, né? De uma interface conversacional, ou como que qual que vai ser a dependência de um modelo específico, qual que vai ser a abordagem multimodelos, né? Então, eu acho que tem várias questões ainda, quando você coloca no roadmap de produto mesmo, elas vão, em algum momento, elas provavelmente vão se tornar mais críticas, né? Com certeza, com certeza. Eu, inclusive, ao discutir sobre, de fato, vamos montar um startup, esse era um grande ponto de risco, né? Qual o grau de dependência que você tem? E aí, mais uma vez, gente,
quantidade de modelos disponíveis, seja modelos fechados, modelos abertos, já tem ferramenta que roteia modelos, baseado na política que você define. Então, se é uma plataforma, você pluga aqui. Qual que é a sua política? É preço, não é qualidade de conversa? Não tem problema. Eu vou apontar para aqueles que estiverem mais barato. Ele mostra um ranking. Nas últimas 24 horas, os 30 modelos mais utilizados no mundo foi esse daqui. Então, é nesse nível que a gente está, assim. E, de fato, a abordagem mais otimizada ela é uma abordagem que combina esses modelos, porque negócios diferentes vão ter questões diferentes. Então, quando a gente fala com uma grande empresa, é uma questão muito grande a capacidade de rodar esses modelos localmente. Porque ela não quer pegar a base de informação dela e disponibilizar para a OpenAI para fazer treinamento. A gente começa para uma esfera de discutir modelos abertos, porque a gente sabe que a gente consegue rodar localmente, a solução acontece. Tem outras, a depender da complexidade do contexto ou da ação que aquele assistente vai fazer, velho, é o GPT-4. Não adianta. Não tem outro modelo que consegue entregar para aquele contexto com aquelas características. Aí entra uma questão de custo. Porque é um modelo que é tipo 20 vezes mais caro do que... Então são muitas nuances, principalmente para quem... Que uma pessoa que está desenvolvendo produto precisa considerar, né? Precisa considerar. Exatamente. Precisa considerar, até porque lá dependendo da aplicação, não fica barato. Você tem que ter margem, tem que fazer sentido, tem que ter a melhoria de experiência que justifique o incremento de receita para compensar o custo que você passa até agora. Então, todas essas discussões, elas fazem parte de alguém que está trabalhando em produtos com essas características. Muito legal, ó. A gente está chegando mais ou menos na metade aqui da nossa conversa. Daqui a pouco deve aparecer para vocês aqui um link. A gente está no segundo lote do TeraFestival, então vai aparecer um link aqui para vocês verem qual que é a super oferta especial do dia. No final eu vou voltar e contar tudo, mas por enquanto fiquem atentos aqui no chat, porque deve estar aparecendo um link aí para vocês aproveitarem a oferta. Continuando a conversa aqui, uma das coisas que faz parte da vida de pessoas de produto é a gestão de stakeholders, né? E aí eu acho que esse é um lugar que as expectativas muitas vezes elas se contrastam com a realidade, assim. Então eu queria, assim, pessoas de produto que estão nesse lugar, que eu acho que é uma cadeira quente, né, assim, às vezes trazer respostas, etc. Mas como gerir as expectativas dos stakeholders e para vocês, eu acho que são contextos muito diferentes, até eu começar pela Débora, quais são as expectativas dos stakeholders hoje, né, porque inclusive também a gente sabe que no último ano, nos últimos 2 anos, o foco em produtividade, o foco em impacto no P&L, em crescimento de receita, etc., ele foi muito grande, né? Os times de produto acabaram passando a se orientar muito por isso, por essas métricas. E aí eu fico me perguntando como esse tema gera expectativas também nesse lugar de ganho rápido, de retorno rápido, etc. Se é isso que você vê ou se você acha que os stakeholders eles estão com uma visão mais realista assim, do processo. Perfeito. Ali acho que então, nisso também a gente tem um certo privilégio porque foi feita uma grande campanha de education executiva. Então começou pelo C-Level. Quando começou esse hype ali, né, no ano passado, assim, de, aconteceu, né, o que a gente fala fatídico ali, final de 23, né, explodiu, aí 20, né, assim, 22, né, 22, aí 23 virou, né, corre atrás de todo mundo aprender do que a gente tá falando. Então, aconteceu um treinamento da camada executiva, né, C-Level, né, tô falando do Milton ali sentado, entendendo os pontos, tal, e a gente começou várias ondas de educação executiva aí com todos os diretores, né, do banco. Então, isso ajudou a drivar o que é pensar estrategicamente isso dentro do seu portfólio. E talvez ajudar a gerenciar no dia a dia um pouco essa expectativa de preciso para amanhã, né, e quero ser uma área adotando já a Generative AI, né, em todo o meu portfólio, por exemplo. Então, assim, mas ajudou por partes, né, porque é o capítulo da camada estratégica, mas quando você já chega com um ponto, item validado, case onde o item se aplica, vem a expectativa de em quanto tempo você vai desenvolver. E a gente sabe que modelo consigo colocar que ele vai conseguir devolver. Ele é uma grande experimentação. E a gente precisa colocar ele para prova, validação e ver se deu certo ou não. Então, acho que uma forma de gerenciar a expectativa do que já entrou por portfólio, porque se viu que é um case aplicável, onde eu vou seguir pelo caminho da adoção do AI. Acho que essa é a primeira grande parte. PMs precisam gerenciar a expectativa se aquela dor eu vou resolver ou não usando IA generativo, ou se eu posso usar de uma outra forma. E acho que esse é o primeiro ponto. Quando eu já tenho isso confirmado, e sim faz sentido, é aproximar muito de como são as métricas de caminho de evolução que está me sinalizando que eu estou indo para um caminho onde está se validando aquele modelo e faz sentido,
ou de repente eu tô pegando pontos e não faz. E aí eu tenho que começar a pensar em planos alternativos de como eu posso endereçar também essa mesma solução. Então acho que são habilidades agora de como trazer métricas para esse tipo de evolução do modelo e ver se como ele está nessa linha do tempo. Esse capítulo de métricas eu quero aprofundar depois. E isso não é algo que a gente sabia fazer até então, porque uma vez estava no portfólio, comprovou que aquilo era aplicável, agora é só tempo de... Né? Ainda mais como engenharia, meu time era cobrado assim, passa o tempo de desenvolvimento, é PMG, né, o porte desse projeto. E quando você fala de modelos, não tem isso muito PMG, depende como eu vou encontrar minha base, depende da forma como eu for validando se aquilo vai se comprovar real, né, de um caso ou não que eu consigo manter de pé e faz sentido, ou se ele delirou aqui nesse ponto, realmente volta atrás. Então acho que gerenciar um pouco de que a gente precisa entender que quando eu coloco aquele item por uma solução via, ele caiu por uma fase de validação ainda. Ele não é certeza que eu vou conseguir fazer uma entrega ao final, né, de valor por aquela adoção, mas eu consigo gerenciar isso trazendo as pessoas mais próximas, com métricas, né, e sinalizando ao longo do tempo como isso está evoluindo. E eu não vou falar das métricas, pelo que você falou. Teremos capítulo. Mas, complementando, acho que além da questão de métrica, tem uma questão de método, e aí eu acho que quando experimentação é palavra de ouro, assim. Já sempre foi, agora mais do que nunca, por alguns motivos, assim. Primeiro que, gente, literalmente tem alguns paradigmas relacionados a isso que você só para pensar quando você encontra os cenários acontecendo, uma vez que está na mão do cliente, não tínhamos essa decisão para tomar desse jeito. E agora existe, sei lá, mídia. O New York Times está processando o OpenAI porque eles usaram todas as matérias publicadas para fazer treinamento de modelo. O que é dado público? É o dado que eu autorizei ser publicado ou é o dado que todo mundo pode ver? Então tem uma série de questões dessas, e no campo da aplicação tem várias questões como essa também, que estando no momento de experimentação você tem a tranquilidade para, em um cenário como esse, como que a gente decide, e no caso de uma aplicação em escala, você também tem minimamente governança para tratar esses cenários. Perfeito. De acordo. No meu lado tem uma outra complementação, que é a gestão de expectativa do cliente. Sim. Que é... Gente, sem brincadeira, é algo literalmente mágico, assim, que a gente está. Porque para ele é mágica. Para ele é mágica. Inclusive com o perfil de cliente que eu tô falando, para ele é mágica. Só que quão alto o coqueiro, maior a queda, assim. Então, sim, a expectativa deve ir... Os 3 primeiros minutos de uma demo, ele faz meia dúzia de perguntas, essa não é possível que ele vai. Velho, ele responde, nossa. Só que aí na primeira que não foi tão boa, ele, já frustra. Já frustra, assim. Então você tem, no final das contas, a gente traz muito, não só a experimentação, mas não com o jargão da experimentação, muito mais para o viés da colaboração e da evolução contínua desse assistente, como uma forma, inclusive, de trazer o cliente para o lado. Então, a gente literalmente tem um outro dash do lado que vai acontecer realmente, ele vai alucinar, ele vai falar. E, sinceramente, tal qual um assistente humano, eventualmente falaria alguma coisa errada. Nessa hora, o que é que a gente faz? A gente chega na base de conhecimento, a gente adiciona exatamente o que ele precisa fazer em um cenário como esse. A gente adiciona, faz a pergunta de novo. Ele responde do jeito que ele, não, peraí. Então, pode ser que não seja desse jeito, mas eu controlo de alguma forma, tem um jeito. E aí você começa a reverter um pouco o cenário, até que de fato as pessoas ficam confiantes, seguras o suficiente para colocar isso em produção para os seus clientes e por aí vai. Então é uma outra gestão de expectativa que no dia a dia mas é legal. É legal, mas muito interessante. E eu fiquei curioso para saber, assim, no fluxo, né, de uma ideia até colocar isso de fato, assim, em produção, etc. Parece que agora a gente tem um período mais alongado, talvez, de experimentação, né, de casos de uso, né, você comentou que tem 200 casos de uso sendo testados ao mesmo tempo, etc. Provavelmente lá você também tem várias pequenas hipóteses que vocês vão refinando. E aí, cruzando com a coisa das métricas, assim, né, para uma pessoa que está nesse fluxo, está testando possíveis casos de uso, né, o que é importante ver num caso de uso para falar, puxa, isso aqui eu acho que a gente tem confiança para dar o próximo passo? Como vocês avaliam, né, a partir dos casos de uso que estão em fase de testes, a viabilidade para colocar isso à disposição do público? Perfeito. É que depende muito
qual a expectativa, mas assim, acho que tem algumas coisas que são mais genéricas, né? Tem coisas que são muito customizadas, mas tem muitas coisas que são genéricas ainda. Acho que a primeira é o tipo de informação que eu preciso para evoluir naquele meu modelo, e aqui eu falo até, eu sou mais uma curiosa nesse lado, né? Porque é uma área parceira, mas a gente acaba tendo interface por conta dos casos que são derivados, né? E a gente acaba trabalhando em conjunto. Mas é muito avaliado, assim, o tipo de informação que eu preciso para evoluir. É uma informação que ela é aberta dentro do banco, ela não é privada, ela não é sensível, ela não é confidencial. Então, isso já ajuda a colocar isso como um caso, opa, peraí, o grau de viabilidade é um... Sim, porque eu preciso cuidar muito se o que eu preciso para treinar é uma informação que a gente precisa ter mais cuidado. E aí isso coloca num outro patamar que aí eu já quero, opa, então vamos ter mais curadoria, se isso aqui é um case, como é que a gente vai evoluir. Então acho que a primeira parte é o que eu preciso para conseguir tornar isso aqui, evoluir isso aqui como modelo, que tipo de informação que eu preciso ter acesso. É uma informação que hoje dentro do banco, qual é o grau de classificação dela? Então, dependendo, isso aqui já cai para uma zona de restrição, de aprovação, digamos, para seguir muito maior. Segundo, aí entra muito assim, a dor que eu estou resolvendo é algo que no meu horizonte estratégico resolve a camada 1, 2, né, que é um produto rodando, é uma feature nova que eu consigo promover uma nova experimentação e traz um resultado XPTO, ou é algo de inovação maior e que eu vou começar a falar aqui de um novo mercado e um novo produto. E aí por quê? Porque às vezes eu vou priorizar experimentações menores, coisas que me tragam ali, né, uma experiência e uma proximidade, digamos assim, a gente aprender, né, ao longo desse processo também, do que eu partir de cara para um case que, eu quero, né, conquistar o mundo aqui. Então, assim, opa, não, vamos menores, vamos escolher casos, vamos quebrar esses jobs subdando também em dores menores, em pontos, mais itens para a gente poder validar se isso é um caminho legal ou não. Então, acho que esse é outro fator, assim, onde que na minha camada estratégica esse case conversa. Então, você vê que a maioria hoje é no 1 e 2. Né, que a gente acaba aplicando e priorizando para evoluir. Tem também de olhar ali o que no nosso horizonte ali do que a gente quer alavancar dentro do banco, com qual negócio que ele está conversando. É um negócio já em que a gente quer aumentar a margem, que a gente quer crescer e que a gente vê grandes oportunidades até de atrito, de experiência, ou que, né, então a gente começa a avaliar indicadores já que em cada área possuía para ver onde que faz sentido, de repente, eu priorizar também aquele case. Então, assim, são vários fatores né, são vários itens que podem classificar técnicos e não técnicos para a gente priorizar um case. Mas, tentando até ir mais pro público que está assistindo, ouvindo a gente nesse momento, ao mesmo tempo tem dois tipos de validação que eu diria que elas são diferentes. Alguns a gente tem um pragmatismo um pouco maior para poder falar de métrica. O outro eu diria que todo o mercado está tentando buscar boas métricas para poder avaliar, porque uma coisa é para um caso de uso específico, você entender se aquela solução funciona ou não funciona. Então, se por um caso muito específico, muito complexo, o modelo ele alucina mais do que ele realmente entrega o que você precisa, tem uma discussão aqui se essa solução está pronta. Se ela é viável. Se ela é viável e por aí vai. Do ponto de vista de experiência, né? Exatamente. Estamos num escopo de experimentação, mas aqui é uma outra discussão, em vários momentos ela até muito mais quali do que quanti, tá? Ela pode ser quanti no nível estatístico, que e aí vou trazer um exemplo do nosso lado. Hoje a gente construiu uma ferramenta interna baseada em modelo que avalia um outro modelo. Então a gente tem uma série de assistentes conversando, e a gente tem um outro modelo supervisor, totalmente isento, que ele avalia todas as conversas, ele sumariza e traz uma nota para a qualidade daquela conversa, dizendo se aquele assistente conseguiu ser, enfim, eficaz para aquela pessoa que estava atendendo. A gente minimamente conseguiu trazer um lado quanti para algo que é muito quali. Tudo que dá um desvio muito negativo na curva, a gente entende e fala, aqui ele alucinou, aqui o supervisor sugeriu, por exemplo, que tem uma conexão de API que a gente poderia fazer para melhorar a vida do assistente, que se a gente fizer vai melhorar. Então tem um lado quanti que é possível de uma maneira um pouco mais rebuscada, tem solução sendo construída para isso, mas aqui eu acho que é um campo muito mais ainda filosófico, dá para discutir bastante. Tem um lado prático dessa história, que são literalmente todas as métricas que a gente usa para medir a efetividade de produto. Tá? Então, vou pegar um exemplo. Tem um cliente que a gente está conversando agora, que ele tem um fluxo de captura de demanda, ele é um marketplace, então o cliente vai lá e diz, baseado em 18 steps, eu quero um produto assim, quero um produto assado, as características do meu negócio são essa, tarará, tarará, tarará. Então, literalmente tem um funil de conversão.
ele quer fazer isso através de um assistente conversando com essa pessoa. Tão simples quanto medir conversão. Sim. Medir conversão. A tal, inclusive, surgiu de um caso de uso de atendimento. Quando se concluiu que era uma solução muito boa, é porque você mediu retenção no canal de atendimento, é porque você mediu o tempo de atendimento. Então, no final das contas, eu estou falando de métricas de negócio, métricas de comportamento de usuário, métricas do próprio produto, que através de um experimento a gente compara como é nesse cenário, como é no cenário anterior, a gente estatisticamente diz que é, enfim... E a viabilidade econômica também, imagina. Exatamente, Sim, exatamente. sim. E isso é um super capítulo. E não pode perder de vista, Não né? pode Porque perder de vista. até, a gente até trouxe um pouquinho antes, né? Que tem que tomar cuidado, porque às vezes o modelo sai mais caro do que Com o próprio certeza. produto e serviço que você quer Exato, ofertar. com Então, certeza. não vale a pena. Com certeza. A gente tem uma super questão que agora a gente começou a implementar a possibilidade do usuário testar o produto, até porque faz muito sentido, porque é algo super novo. Então, se você colocar um trial, só que o trial já tem um custo, Exato. né? Porque É o pra seu todo investimento em momento, marketing. é um grande trade-off, porque é ali o momento de eu encantar. Provavelmente eu vou usar os melhores modelos com os custos mais altos, mas ao mesmo tempo, se ele não converter, eu tô deixando mais dinheiro na mesa. Só que eu boto um modelo mais barato, ele não vai contratar. Sim. Então, cara, é teste, é estatístico, tá fazendo sentido, é em paralelo testar vários outros modelos que podem trazer o mesmo resultado com um custo mais barato e melhoria contínua. Em relação a modelos, a abordagem assim, é de experimentação também? Vocês estão usando diversos modelos? Tem algum modelo específico, às vezes até por questão de segurança, etc., que ele está sendo mais testado, ou é o momento de experimentação também? Experimentação, acho que porque o modelo em si, como falou, é a abordagem matemática, né, que você vai adotar, então ele não conversa, a camada de segurança acaba ficando em outro momento, né, assim, então aqui, ao contrário, é isso, é entender para esse case o que é mais performático, se de repente eu consigo alcançar o mesmo resultado, às vezes até no maior tempo, porque às vezes aí entram os critérios, né, que a gente sempre fala, qual é o seu critério que você precisa atender nesse produto? Você realmente precisa responder em 3 segundos ou você pode demorar 10 segundos e de repente eu posso usar um modelo aqui, né, um derivado muito mais tranquilo, né, que o processamento leva mais tempo, mas nossa, o custo vai lá para baixo, então tem muito mais a ver com quais são os critérios de aceite que você tem ali para o seu serviço, para o seu produto. E aí é super relevante voltar a falar sobre esses pontos, né, na hora que a gente está ali definindo como pontos que a gente precisa atender. Sim. Com certeza, acho que a resposta é vários, tem bastante experimentação. Tem alguns casos específicos, porque o que acontece? A gente trabalha com 2, vamos botar assim, tipos de solução. Tem uma solução que ela está muito restrita à geração de conversas a partir de uma base de conhecimento. Então, ela precisa de uma capacidade de entendimento de contexto e acionamento do modelo muito menor. Tem um outro lado que são todas as outras soluções que a gente literalmente conecta com APIs do cliente, seja para uma ação interna, então, sei lá, eu tenho um fluxo de venda que eu quero que depois esse lead apareça no meu CRM. Então eu tenho que conectar com o CRM dessa pessoa. Qual que é o ponto? Até então, utilizando, enfim, tudo que viemos discutindo por meio de tecnologia, era muito direto quando você deveria usar determinada API para cada caso. No cenário que a gente está trabalhando, o modelo decide isso. Então não existe um cenário em que a partir desse endpoint é chamar a API... Não, ele entende que agora ele tem que chamar a API XPTO para poder conduzir aquela ação. Isso está dentro do modelo. Nesses casos, velho, a gente... É o GPT-4, assim, tipo, ele de fato performa melhor, ele entrega. Aí a gente tem estratégias para fazer com que os outros modelos consigam fazer o que ele faz com um custo muito mais barato. Aí tem outras estratégias que a gente discute para poder fazer isso numa linha de otimização de custo. Mas nesses casos a gente, velho, de fato o top de linha tem sido o 4, mas no dia a dia, contextos mais simples, modelos mais baratos, menos sofisticados, conseguem endereçar tranquilamente, resolve o problema, então o cliente precisa e foi. Legal, muito bom. Estamos quase chegando ao fim aqui, eu vou fazer mais uma pergunta, depois a gente vai falar sobre a oferta especial aqui do dia, então aguardem. Eu quero perguntar para você assim, se a gente fosse fazer um exercício de futurologia aqui, difícil, hein? Nossa. 3 anos pra frente, vai, porque não dá nem pra falar 5, mas... 5 ficou... 3 meses. Ficou puxado, né? 5 só não. Como vocês acham que vai ser, assim, essa
esse processo, né, de desenvolvimento de produtos dentro das empresas, assim, aonde que, do ponto de vista de produtividade, a gente vai estar trabalhando mais com inteligência artificial no fluxo, seja documentação, validação de informação, análise de dados, em que parte da cadeia vocês acham que isso vai estar mais integrado? E do ponto de vista também de natureza mesmo dos produtos que a gente vai estar se relacionando, assim, né? Então, muito se fala sobre a lógica de conversacional, né? É isso mesmo? Você acha que a gente vai estar num caminho de naturalizar a nossa relação com os produtos de uma forma fluida, como conversa mesmo? Eu não vou estar entrando na Amazon procurando lá pelo meu livro, eu vou estar de fato falando com uma interface, né? É essa visão que vocês têm, então, do ponto de vista de produtividade dos times internos e do ponto de vista de interação com o consumidor, assim, qual que é a visão de vocês 3 anos? 3 anos? 3 anos, porque 5 a gente na verdade, meses a gente já está com dificuldade, sim. mas... Meses já teve dificuldade. Mas acho que tem uma coisa assim, internamente, sempre a gente tem 3 grandes pilares, né, quando a gente fala de trazer IA para dentro, que é a produtividade, e eu acho que isso é um caminho que vai ser rapidamente adotado, porque as pessoas vão começar a reparar o quanto elas conseguem ser mais produtivas no seu dia a dia. Só que o lado ruim disso, isso vai começar a separar ainda mais empresas que vão conseguir fazer essa jornada e acompanhar esse time e as que não. Então acho que tem uma questão aqui de 3 anos que todos, vai ser um cenário para mim, né, aí opiniões muito heterogêneo ainda, de quem está conseguindo adotar e profissionais que conseguiram se adaptar e se aperfeiçoar para, dependendo do seu papel atuar, então trazendo aqui para o papel de, né, produtos, hoje eu consigo já usar o ChatGPT para criar, por exemplo, as minhas histórias, para criar os meus requisitos, para me ajudar a colocar alguns contextos e criar até os meus critérios de aceito. Então, eu já poderia otimizar o meu tempo ajudando ele como uma ferramenta auxiliar. Perfeito. E já economizar, né, muito do que eu tenho hoje de esforço, que é manual. Então, isso é uma coisa que já dá para fazer hoje. Mas quantos já estão hoje conseguindo ter essa conversa, entender que a ferramenta, como eu posso ter essa troca de contexto com ela para ela agilizar esse meu serviço? Então, acho que eu ainda vejo que a gente ainda vai estar nessa jornada que muitos se adaptando, a educação se adaptando a isso também muito forte, para como promover isso, porque tem a ver também com a oferta, né, de eu conseguir consumir conteúdo que me oriente, que inove essa minha forma de ter essa interface, porque ela é muito natural para quem já tem essa interface hoje, e aí se alavanca. E quem não tem? E quem precisa se adaptar? E um professor, de repente, dentro de uma escola, que precisa se adaptar a usar essa tecnologia, e ninguém está intermediando, né, e ajudando. Então, acho que tem uma questão, infelizmente, que eu vejo de um cenário ainda muito heterogêneo, mas com muita adoção para a parte de performance, a parte, né, e aí, quando você fala de novos produtos e novos serviços, eu acho que aqui a gente já está vendo, né, vários casos acontecerem. Então, até vou sair do mercado financeiro, dar um exemplo que eu achei muito legal, que é o quanto eu consigo acelerar, seja em robótica, ou seja, por exemplo, na área alimentícia, ou na área de, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento de grandes indústrias farmacêuticas, o tempo de teste. Porque eu consigo simular leis da física, eu consigo simular comportamento humano, eu consigo simular toda a parte interna, né, que a gente tem microbiótica, por exemplo, do aparelho digestivo, para simular como se comporta um alimento, como se comporta, por exemplo, um robô de teste, e conseguir acelerar coisas que eu demorava, às vezes, anos para conseguir evoluir em meses. Né? A gente tem o caso da Danone, que está fazendo uma microbiótica de simulação do intestino para ver como se comporta o Danone e aí desenvolver melhores produtos. Imagina, isso, e ela está fazendo agora. Né? A gente tem vários exemplos da parte robótica que conseguiu acelerar de robôs, conseguindo fazer uma precisão tanto do seu tato, né, digamos assim, da sua sensibilidade, quanto já elaborar movimentos que antes demorava muito para você conseguir ensinar, né? Então você consegue já adotar isso, por exemplo, todo num parque industrial que você tem ali, né, toda uma parte de fábrica, vai estar muito mais acessível, porque você vai treinar robôs muito mais rápido, eles vão estar com uma sensibilidade maior, porque hoje um grande problema é esse, né, eles têm coisas, às vezes movimentos bruscos, tem coisas que você não consegue adotar ainda no seu parque ali de industrial, e você vai conseguir adotar, só que aí de novo, já separa que empresas que vão conseguir comprar isso, ter acesso a isso, adotar isso, e as que não, né, então eu acho que, horizonte de 3 anos, eu vejo assim, você vai ter empresas que, vão ter transformado seus negócios, conseguido atingir um patamar assim, né, sabe, de economia e conseguir ter ganho larga escala. Só que, por outro lado, você vai ter que... Vai ter o gap. Mas é que é um grande
né? É um grande olhar para frente, assim, olhando tendências, mas olhando também nosso contexto. E eu, pegando o gancho, inclusive, para um movimento que não começou com o AI, mas a verdade é que a gente já vem em um movimento de eficiência, que talvez a palavra produtividade não era a que mais estava como solução para eficiência, em vários momentos era corte, em vários momentos era, enfim, outras soluções não tão agradáveis assim, mas a verdade é que todo aquele trabalho, que ele é um trabalho muito simples de ser automatizado, de ser implementado através de ferramentas como essa, ele provavelmente vai ter um valor que ele é um valor mais baixo, né? Então, vamos pegar o caso da pessoa PM, que ela ainda está ali naquele momento que não, CPM é gerir o backlog, é priorizar, é escrever histórias, são literalmente capacidades que ferramentas que a gente está discutindo, elas conseguem fazer, e aí vai muito mais de você entender esse movimento, começar a utilizar essas ferramentas ao seu favor, porque, e aí entra um pouco do que a Ade falou, tipo, essa distância. Infelizmente, se as empresas não conseguirem tratar o tema de uma maneira madura, ela pode ser cada vez mais ampliada, porque a mesma ferramenta que faz um sênior ser mais eficaz ajuda um júnior a se capacitar de uma maneira muito mais rápida. Uhum. Uma das grandes aplicações é pessoas, por exemplo, usando para aprender idioma. Então, você se capacitar utilizando ela ao seu favor é uma grande alavanca para você fazer com que mais pessoas boas vão para o mercado. Mas, mais uma vez, tem aí a figura empresa que precisa entender isso dessa forma, precisa aplicar dessa forma, precisa entender que o mundo não vai ser de pessoas seniors utilizando o AI e resolvendo o problema de 10, 20, 30 engenheiros e fazer isso acontecer de uma maneira, inclusive, mais socialmente responsável. Sim. Tá? Sim. E aí, complementando a resposta, tem uma outra parte. A parte do produto da interface, eu também acho que vai ser. A gente teve evento esqueci o nome da empresa, Rabbit One, eu acho que já discute. Eu tenho um PIN que eu não preciso de qualquer interface com aplicativo, ela chega para tipo questionar tudo, assim. O device, o como você interage, se você interage por serviço, se você interage de maneira genérica, a máquina abstrai isso e chama o serviço que precisa chamar. Com certeza a gente vai começar a ver cada vez mais casos como esse. Eu acredito muito em uma grande camada de massa utilizando isso embutido em produtos, às vezes talvez até sem entender, mas da mesma forma que muita gente assiste Netflix hoje, talvez não sabe que tem um motor de AI fazendo recomendação de conteúdo lá. Exato. Mas um nível muito mais próximo do impacto que velho, tirou uma pessoa de atendimento aqui para colocar um robô para atender. Isso é gigante. Eu tenho muita curiosidade sobre o movimento de mercado. Tá? Quando a gente vê uma série de matérias sobre um Google da vida, que era líder de mercado no que faz há décadas, velho, começando a se mexer e, tem entrantes no mercado que estavam completamente despercebidos. É muito dinâmico. Até pouco tempo atrás, quem estava no spotlight era a OpenAI. Nas últimas 3 semanas só se fala de NVIDIA. Então tem um xadrez de mercado. Esse xadrez é muito legal de acompanhar. Cara, é muito legal. É muito legal, é muito dinâmico. E mais uma vez também, tem quem vai ser provedor, o Model as a Service ali, que vai ser infraestrutura. Quem vai estar no domínio dos casos de uso, que vai ser super nichado, eu vou fazer um modelo muito específico e naquele modelo, tal qual foi o Uber para a plataforma de desenvolvimento da Apple e do Android em um determinado momento, eu construo um negócio, uma solução que ela é gigante, mas tendo como suporte uma grande produto, uma grande sala, e tem aqueles que eventualmente têm algo muito precioso e não sabem como participar desse mercado. E para mim estão as empresas que têm um volume muito grande de dados estruturados, um grande banco que tem muita informação, em um determinado momento, ele vai ser provedor de modelo. Porque o que você tem com a grande quantidade de informação é ser provedor de modelo. Para fora, não só para dentro. Tal qual grandes empresas publicitárias, grandes provedores de conteúdo, seja de matéria e por aí vai, eles estão nesse momento mostrando seus times, porque eu tenho uma gigante base de conhecimento aqui, eu posso brigar de alguma forma e capturar valor desse mercado. Então tem um xadrez de mercado aí, que esse eu não vou dar previsão, eu só vou dar a diversão. Tem muita coisa para arriscar. Né? Muito bom. Eu vou falar agora com o pessoal, mas na volta já vão pensando aí, porque eu vou perguntar qual que é a ferramenta que vocês usam de inteligência artificial predileta. Tá bom. Que vocês querem indicar para o pessoal. Tá bom. Mas agora eu quero falar sobre a oferta de hoje aqui do segundo lote do Terra Festival, para você que quer dar o próximo passo profissional, aproveitar toda a plataforma da Terra para se capacitar e aproveitar mais dessa tendência também.
uma coisa que é muito legal e que a gente se orgulha muito aqui na Tera é de ter construído a principal comunidade de profissionais de produtos e negócios digitais do Brasil. A gente não começou ontem, a gente começou lá em 2016 com essa missão, de fato, de ajudar as pessoas a darem o próximo passo na carreira. Acho que a gente tem essa função de olhar para o futuro, entender as dinâmicas do mercado, entender as novas tecnologias que estão sendo criadas e impactando na carreira dos profissionais e, de alguma forma, decodificar esses sinais para que vocês possam dar o próximo passo no trabalho, evoluir na carreira, acessar novas oportunidades. E a gente faz isso com uma rede que é a rede mais qualificada de experts do mercado. A gente não cansa de ouvir isso aqui na Tera, né? O quão qualificada é a nossa rede, o quanto os nossos experts de fato contribuem, né? Somam na vida das pessoas, compartilhando suas experiências, o conhecimento realmente de quem está na linha de frente da inovação digital no Brasil. Com o tempo a gente construiu o que eu tenho certeza que é o portfólio mais completo em competências e habilidades para produtos digitais do Brasil. Acho que todas as empresas são uma empresa de software, todos os profissionais precisam de competências e habilidades para criar, evoluir, vender, gerir produtos digitais, e a nossa visão é uma visão muito holística de gestão de produtos ou de desenvolvimento de produtos, né, que vai acabar pegando marketing, vendas, operação do negócio, experiência do cliente, sucesso do cliente, liderança e estratégia, e cada vez mais a gente vem trazendo inteligência artificial como fundação, seja para estratégia de produto, seja para produtividade, aumentar a produtividade das pessoas que estão, de fato, construindo produtos digitais. E essa metodologia que a gente construiu ao longo dos últimos 8 anos, ela tem 4 grandes etapas. Acho que a primeira é aprender, com formações e cursos muito bem construídos, com aulas gravadas, conteúdo multimídia, áudio, vídeo, texto, links de referência para outras bibliografias. Então, aqui está realmente um arsenal de conhecimento. A prática, a gente tem em um dos nossos modelos, né, que eu vou trazer aqui, algo muito mais intensivo de workshops, de encontros ao vivo, mentorias para tirar dúvida, para se conectar. A comunidade para networking, para aprender com outras pessoas que estão na mesma etapa que você, ou que já passaram por essa etapa, né, e podem dar de alguma forma uma ajuda, uma orientação. E a evolução é a aplicação no dia a dia para você conquistar os melhores resultados na sua carreira. A gente acredita que estudar e aprender é só uma parte, a outra parte é, de fato, você conseguir mostrar para o mundo o que você fez por meio de projetos reais, de portfólio, que seja algo que evidencie, de fato, o que você aprendeu. Isso fez com que o nosso certificado se tornasse um item realmente muito respeitado pelas empresas e que a gente sabe que contribui para a trajetória profissional das pessoas. O que é legal aqui, né, que a gente sempre observa, é quanto que a nossa metodologia ou a nossa plataforma está de fato contribuindo para a vida das pessoas. E a gente se orgulha muito de ver que 35% das estudantes, depois de passarem pela Tera, ou mudaram de emprego ou tiveram um aumento salarial, e 43% das estudantes aumentaram sua rede de contatos e foram mais procuradas por recrutadores após o curso. 8 formações na plataforma, 2 maneiras para você evoluir na sua carreira. A primeira é o Plano Start. Você tem uma formação disponível e um bônus específico do Tera Festival, que é o bônus do curso de inteligência artificial. Então aqui puxa, eu adorei a plataforma toda, mas eu queria fazer o curso de Digital Product Design ou Digital Product Leadership. Eu não tenho nesse momento a visão de fazer todos os cursos. Ou eu estou começando na área, prefiro começar com um curso e depois evoluir. Muito bem, aqui a gente tem o Plano Start. Você escolhe uma formação, tem um bônus especificamente durante o período de Tera Festival do curso de inteligência artificial, e aí você tem acesso a alguns cursos rápidos relacionados à formação que você optou, certificado de conclusão e projeto final, ferramentas e desafios práticos, acesso à nossa comunidade para networking em vagas e 12 meses de acesso ao curso. Plano Pro é o acesso a todas as formações da Tera, mais workshops ao vivo. Então vamos lá. Todas as formações que eu coloquei anteriormente estão inclusas nesse plano, mas você vai ter algo que nenhuma outra empresa vai te oferecer, nenhuma outra escola vai te oferecer. Workshops com estudos de caso começando toda semana. Cada workshop tem entre 6 e 9 horas, tá? Então a gente pode estimar quase
entre 200 e 300 horas adicionais de curso ao vivo dentro dessa mesma categoria aqui do Plano Pro. Um desconto real de mais de R$18 mil. Se a gente fosse somar o valor unitário de todos os cursos, daria um valor superior a esse. Então, você está tendo um desconto muito grande para acessar o portfólio todo. Mais de 300 horas de aula disponíveis só no catálogo assíncrono, vídeo, texto, áudio. Workshops ao vivo toda semana com experts de grandes empresas, iFood, Itaú, RD Station, Creditas. Mais de 200 horas de aulas ao vivo. Mais de 60 cursos rápidos. Mais de 50 ferramentas e desafios para aplicar no seu dia a dia. Os conteúdos eles são interdisciplinares, então você consegue transitar de gestão de produto para marketing de produto, para design de experiência e usar isso de fato no seu dia a dia. Plataforma ilimitada por 12 meses, tá? Então, pessoal, aproveite. Bom, então vamos lá. Quero saber, eu vou falar a minha depois de vocês, mas qual é a ferramenta de inteligência artificial que vocês mais usam ou que vocês acham que vale a pena o pessoal conhecer? Cada um fala uma. Tá bom. Tá. A minha não tem muito como ser criativa, né? Porque é engenheiro de software, né? Então o GitHub Copilot acaba sendo a que a gente mais utiliza. Até porque já tem, né, todo um incentivo ali dentro do banco. Então quando você fala assim, qual adotaria é uma delas, né? Tem algumas outras surgindo também, por exemplo, como da StackSpot também, que a gente também está utilizando, mas são todas muito voltadas, né, para o ecossistema ali, né, de desenvolvimento. Então, mas elas são as que a gente no nosso dia a dia ali mais utiliza. Cara, a nossa, é porque primeiro, a nossa a gente utiliza muito dentro de casa também, a solução da Tal, porque, mais uma vez, a gente consegue criar muito rápido bots para contextos específicos, então eu consigo subir base de conhecimento, interagir com ele e evoluindo, e a gente de alguma forma também testa o produto, vai. Mas o que a gente tem usado, e pode ser uma resposta muito clichê, tá? Mas a gente tem utilizado bots específicos do GPT para funções específicas, tá? Então, a gente tem um bot para fazer FAQ, a gente tem um bot para... A gente tem um bot que a gente brinca que é o estagiário do jurídico. A gente tem, soluções muito específicas que quanto mais, inclusive, a gente vai dando contexto para ele, menos a gente precisa dar de informação para ele trazer boas respostas, que elas literalmente estão salvas e para tudo que a gente tem que fazer relacionado àquele contexto, a primeira coisa que a gente pensa é joga lá, traz e alimenta e por aí vai. Então, a gente tem usado para tudo, assim, cara, para tudo. E um dos fundadores, que foi o principal responsável por desenvolver a solução, ele não sabia, por exemplo, como desenvolver Flutter, toda a solução em Flutter. Ele codou 100% utilizando do lado. Sério? 100%. A solução que tem hoje, ela foi 100% codada. Fazendo isso em pair programming ali. Então, a gente tem algumas aplicações bem específicas utilizando GPT que a gente usa bastante. Até me lembrou um caso engraçado. Teve uma pessoa do meu time, quando a gente, o ano passado, estava começando a experimentar, né, abrir as primeiras chaves, né, de licenças para o pessoal utilizar. Eu falei, estou indignado, porque eu fiz em um final de semana o meu TCC, que eu demorei 6 meses para codar. Poderia ter surgido 6 meses antes para eu poder ter entregue isso com menos esforço. Eu falei, mas você aprendeu muito. Com certeza. Isso que é o... Né? Mas, essas são as discussões. Exato. Quantos atalhos você consegue pegar, né? Exatamente. A gente, por enquanto, não está precisando de analista de dados, porque 100% das análises a gente está conseguindo imputar no modelo e ele retorna para a gente. Mas vai chegar o momento em que, né, a gente precisa de uma cultura de dados, e isso provavelmente um assistente que está te trazendo a resposta, ele não vai conseguir endereçar no nível empresa. Então tem que entender essas nuances, porque, mais uma vez, ele não vai responder 100% dos problemas que você tem em todos os níveis. Tá legal. Eu tenho usado cada vez mais, eu tô vendo que tá mudando um pouco o meu padrão, assim, de uso, a Perplexity. .ai. Algumas vezes eu tenho substituído, inclusive o uso do ChatGPT para Perplexity, para conseguir fazer uma análise contextual mais sucinta, às vezes, assim, para algumas coisas, e buscas que não sejam buscas, assim, de locais, etc. Quase sempre Perplexity. Tá crescendo muito, né? Sim. Muito, é muito boa. Realmente é muito, muito boa. E livros, para fechar aqui, livro, artigo, mais alguma recomendação que vocês queiram deixar? Nossa, eu vou ter que colar aqui. Pode colar. Eu tenho alguns, eu vou pegar até uns que eu joguei em recomendação aqui de grupo, sabe, o grupo de WhatsApp, eu só dei, o que você achou legal e tal. Eu vou falar o que eu tô lendo agora, que eu tô gostando bastante, que chama A Próxima Onda,
que é do Mustafa Suleyman, que foi o fundador da DeepMind, e hoje, aí acho que no começo desse ano, no começo do ano passado, saiu da DeepMind e fundou a Inflection, que também é um modelo que está crescendo bastante. Muito, muito bom, toda uma base assim, histórica de evolução da tecnologia, mas de várias outras tecnologias também, com que a gente consegue entender o que vem de fato com essa próxima onda, quando a gente olha para as outras ondas que passaram de outras evoluções tecnológicas. Tá muito, muito bom. Teve um que eu li recentemente, que ele não foi exatamente sobre a tecnologia, mas ele chama AI Superpower. Basicamente, ele compara o cenário de Estados Unidos e China nessa Isso é incrível. corrida do ouro, assim, sabe? E como em um determinado momento, inclusive, a China estava extremamente ultrapassada, Sim. Só que muito mais por características do próprio país, do quanto, enfim, do como eles tratam o tema de inovação e de tecnologia, eles conseguiram correr atrás e hoje existem big techs que competem de igual com as big techs dos Estados Unidos e muito mais para poder entender exatamente esses movimentos de mercado. Que a gente nem falou aqui de inteligência artificial e geopolítica, né? Mas Não, mas isso é muito legal, né? De observar e pegar o contexto, porque mas esse é o que eu gosto bastante. Muito bom. E grandes hoje referências, né, de PhDs em IA são da China. Né? A gente tem várias excelentes referências, então acho que entender esse movimento é importante. Eu ia mencionar o podcast do Lex Fridman, que acho que é muito legal, é maravilhoso. Não são podcasts que eu falo assim... São longos, né? São longos, isso que eu falo, não são curtinhos, então, por favor, paciência. Mas são muito bons. E ele traz convidados também, assim, excelentes, que o que eu mais gosto desse podcast é que ele discute não só... Não é técnico, né, a discussão, ele vai muito pelo lado filosófico, ele vai muito pelo lado da ética, de como é a aplicação, né, e qual a nossa responsabilidade e papel social também nesse contexto. Então, eu acho que eu indicaria até para pensar um pouco mais aberto, né, sobre isso, e desmistificar também algumas coisas que a gente coloca. Eu lembro que teve um específico que ele até conversou sobre essa questão da substituição, né, das pessoas, essa alarmística que tem um pouco agora, e ele até trouxe uma questão, uma provocação que a gente tinha um estereótipo de que os trabalhos a serem substituídos seriam aqueles trabalhos mais manuais, ou rotineiros, ou, né, digamos assim, não, a gente tá falando que agora, né, daqui a pouco a gente... São os criativos, né? Exatamente. Então, a gente tem consciência, mas o porquê disso também, para não colocar numa outra zona de medo, né? Então, eu acho que o podcast dele é muito esclarecedor para você saber como abordar e como levar para as pessoas essa matéria de uma maneira mais sólida, sabe? De uma maneira mais mostrando que tem um lado participativo e protagonista que a gente precisa ter para isso ser adotado de uma melhor forma. Então não dá para você se isentar também, falar, vai acontecer e o que definirem, definiram. Não, você tem que se posicionar também para levar para um lado que você queira, né? Mas para desmistificar essa região do medo, né? E ele é uma especialidade, uma autoridade no assunto, acho muito legal. Total. Muito bom, olha, infelizmente chegou ao fim, mas foi maravilhoso, aprendi muito com vocês. Obrigado, Débora, obrigado, Eider, mais uma vez, por terem vindo, por compartilhar a visão de vocês sobre esse tema que é tão importante, eu acho, né, tão relevante. Eu tenho advogado muito para as pessoas se interessarem ao mínimo por esse assunto, né, não precisamos ser especialistas, PhDs, etc., mas eu acho que estamos todos vivendo nesse mundo, trabalhando com isso, então a curiosidade aqui é importante, né? E para você que está aí, também quero agradecer a participação e dizer que na próxima semana a gente tem o nosso próximo episódio, que continuando esse tema também, inteligência artificial versus inteligência humana, ou mais inteligência humana, não é versus, né? Mas a gente vai falar sobre estrutura organizacional e novos modelos de trabalho. Então, acho que vai ser um papo muito, muito legal. Vou esperar vocês aqui em mais uma edição do Terra Festival. Valeu, até a próxima.